Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olá. Deixa eu esperar um pouquinho mais de gente entrar. Bom, hoje mudou a carinha de quem está apresentando a live do Recife 500 anos. Eu sou Isadora, sou arquiteta urbanista aqui na Áreas. Estou aqui desde o primeiro dia de empresa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão baseada em evidências, né? A gente está fazendo essas lives toda quarta-feira, falando sobre os 17 caminhos estratégicos do Recife 500 anos. Oi, Zu, nossa convidada chegou. Eu vi que você pediu, já já eu aceito. Deixa eu só fazer uma introdução básica aqui. Bom, gente, para quem não está acompanhando ou para quem tá, a gente está fazendo toda quarta-feira às 5 horas uma conversa com algum convidado ou convidada sobre os 17 caminhos estratégicos do Recife 500 anos. Os caminhos... Ah, meu fone descarregou. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém acena se está ouvindo bem, mesmo sem fone. Meu fone descarregou. Mas eu vou continuar. Se alguém tiver com problema de áudio, me avisa, tá? Por favor. Os 17 caminhos estratégicos do Recife 500 anos são as estratégias transdisciplinares que foram desenhadas no plano para que a gente alcance a visão de futuro desejada e necessária para a cidade em 2037, né? 2037, Recife faz 500 anos de vida e a intenção é que a gente chegue lá num outro patamar de cidade, uma cidade para todos, né? Que seja mais inclusiva, que seja mais sustentável. E aí, para isso, a gente, quando eu falo a gente, não é só a equipe da Áreas, houve todo um processo participativo para isso, e de técnicos envolvidos também, mas foram estabelecidos 17 caminhos estratégicos, que são estratégias transdisciplinares de como a gente resolver alguns desafios que se apresentam hoje no território da cidade, não só no nível territorial, né, porque não é um plano meramente urbanístico, ele é uma estratégia para a cidade como um todo. E hoje, inclusive, a gente vai falar de uma questão não necessariamente urbanística, que é a gestão baseada em evidências. A gente tem em Recife um grande desafio a ser vencido ainda, que Recife é uma cidade que, perto de outras capitais, a gente mede muitos dados, a gente coleta alguns dados bem importantes para fazer a leitura do território, a leitura de políticas públicas e a avaliação disso, mas a gente ainda tem uma dificuldade com a divulgação acessível desses dados. Apesar da gente ter o Portal da Transparência, que é um instrumento muito importante de transparência e de acesso aos dados, a gente ainda está tratando um pouco esses dados de uma forma muito técnica. Então, implantar uma cultura de gestão baseada em dados, ela também envolve a gente tornar esses dados mais acessíveis para todo mundo, para pesquisadores também, mas para o cidadão como um todo, que pode entender como é que a sua cidade está em determinada área ou com determinado projeto, por exemplo. Então, esse é um grande desafio. E o outro grande desafio, porque o caminho da gestão baseada em evidências, ele tem duas grandes frentes de ação. A primeira é muito focada nos dados e no fortalecimento das instituições, né, que são responsáveis por gerir e por monitorar esses dados. E o segundo é a participação, né, porque que ferramenta melhor do que a participação social para uma cidade realmente democrática, a gente ainda está para conhecer. Então, assim, é necessário também o fortalecimento, né, das instituições de participação, das instâncias de participação social, para que a gente tenha uma gestão colaborativa, participativa e baseada em evidências. Então, dito isso, eu vou falar rapidamente sobre dois projetos que a área está diretamente envolvida, que fortalecem um pouco esse caminho estratégico. Um deles é uma entrega do projeto City Nova, que de vez em quando é mencionado aqui nas lives, que é um sistema de gestão integrada que a gente está ajudando, junto com outros parceiros,
a consolidar, a criar e consolidar na prefeitura, que nada mais é do que a gente ter um lugar único de acesso às informações da cidade, da gente melhorar a nossa capacidade de coletar dados, ou seja, robotizar essa coleta de dados e deixá-la mais acessível para o tomador de decisão que está lá na prefeitura. Então, esse é o AMS, né, que é esse sistema que eu falei, junto com o dado, que está sendo conduzido nesse momento prioritariamente para questões de Covid, mas que pretende ser, de fato, instaurar esse tipo de sistema na prefeitura. E o outro é o Hub de Dados, que é uma parceria com o governo britânico nessa mesma intenção. São projetos complementares. E hoje a gente vai conversar com Zuleika Goulart. Zuleika é amiga, é parceira. A gente está juntas no projeto City Nova. E Zuleika é a coordenadora do programa Cidades Sustentáveis, que eu vou deixar ela apresentar o programa, né? Ninguém melhor do que ela para apresentar o programa. Mas, além de toda essa capacidade da gente conseguir medir alguns indicadores e dados que o programa Cidades Sustentáveis ele traz para as cidades, a gente tem a questão do alinhamento com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU, né? Que estamos trabalhando esses 500 anos, e todos os projetos que a gente está trabalhando estão alinhados com a Agenda 2030. Então, eu vou convidar a Zu agora para a gente bater esse papo. Oi, Zu. Tudo bom, querida? Oi, Isa. Bom, eu falei pouco do programa para deixar você se apresentar e apresentar o que vocês fazem, né? Fique à vontade. Tem um barulho no fundo? Comigo? Deixa eu captar o fone para ver se melhor. Peraí. Não barulho. Melhorou? Melhorou muito. Melhorou? Bom, boa tarde. Melhorou sim, Isa. Obrigada. Imagina. Boa tarde aí a Boa todas tarde, e todos. Isa, querida, boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, primeiro queria parabenizar vocês aí da Ares e todos os parceiros aí de Recife que têm atuado no desenvolvimento do Plano Recife 500 anos, né, há algum tempo. E a gente tem acompanhado à distância, né, e acho que é um desafio imenso, né, eu acho que é um plano que está sendo pensado de uma forma participativa, e isso é o mais importante, né, e falar de uma gestão, né, acho que o bate-papo aqui hoje é para a gente falar um pouquinho também de gestão baseada em evidências, né, nesse sentido, os indicadores, né, eles são fundamentais, e quando a gente fala em indicadores, os indicadores, eles são a base de uma tomada de decisão da gestão pública, né, que ele reúne os dados, as informações do território, né. No entanto, há ainda, né, uma lacuna grande aí nos municípios, nas cidades, né, em relação à dificuldade de ter acesso, né, a essas informações. E falo da própria gestão pública de organizar essas informações, né, de forma eficaz, para que, de fato, esses indicadores apontem a necessidade ali do investimento em uma política pública local, né, para a melhoria da qualidade de vida da população, da questão da redução das desigualdades, né, quando a gente fala numa gestão pública, eu acho que a gente deve considerar a questão da redução das desigualdades como uma premissa, a participação social, a redução das desigualdades, especialmente, né, numa cidade tão desigual quanto o Recife, né? Esse é um dos nossos maiores desafios, de fato. Exato, Isa. Eu acho que isso é fundamental, né? E a gente tem no programa Cidades Sustentáveis, né, e acompanhado, né, o desafio aí das cidades, né, principalmente da gestão pública,
nesse sentido, né? Eu acho que o programa ele vem para contribuir com esse processo, né? O programa Cidades Sustentáveis, ele apresenta uma agenda, né, completa de sustentabilidade, e aí destaco, né, acho que é sempre bom destacar que a sustentabilidade, ela não é apenas ambiental, né, a gente precisa considerar aí as diversas dimensões, né, a social, a econômica, a política, né, e cultural, né. Então, a gente apresenta essa agenda, né, que contemplam 12 eixos temáticos, né, que passam por 12 temas, né, da administração pública, né, desde governança, planejamento e desenho urbano, saúde, educação, mobilidade urbana, né, e essa agenda ela está alinhada à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né? Essa foi uma mudança que nós fizemos a partir da aprovação da Agenda 2030 em setembro de 2015, e esses indicadores, né, esses esses eixos temáticos, eles apresentam um conjunto de indicadores, né, para cada um desses 12 eixos temáticos já alinhados aos ODS. Então, no total, são 260 indicadores, né, propostos pelo Programa Cidades Sustentáveis, e a proposta é, de fato, a gente contribuir com esse processo, né, de organização, né, desses indicadores, né, para que eles, de fato, cumpram um papel que é o papel, de fato, que a gente precisa ter numa gestão pública, que é guiar, orientar a tomada de decisão. Nesse sentido... perguntar uma coisa. Sim. Desculpa, te atrapalhar. Não, pode falar, desculpa, pode falar. Não. Esses indicadores, todos eles, vocês, quando entram no acordo com a gestão, são indicadores que têm fontes de dados pré-estabelecidas já. Como é que funciona essa parte? Porque, assim, eu entendo que a gente tem dois grandes problemas. Um deles começa na não captura dos dados necessários para a gente ter a leitura de um indicador, né? E aí eu queria saber um pouco da perspectiva do programa que está atuando em tantas cidades, se esse desafio da captura do dado e de conseguir fazer essa articulação para que a gente chegue no indicador é um desafio presente, ou é mais a questão de não conseguir organizar esses dados, integrá-los para que o indicador seja medido? Acho que as duas coisas. Tem o desafio, né, de você buscar o acesso a esses indicadores. Então, quando a gente fala em indicadores, a gente fala em diferentes bases, né, são fontes, né, de indicadores. Então, a gente tem hoje a base nacional, né, dos indicadores nacionais, e aí, isso de alguma forma, as cidades, elas têm mais, digamos, elas têm mais facilidade, né, e até interesse, porque muitas vezes há uma necessidade e há uma conexão aí com a questão do acesso a fundos, enfim. Mesmo assim, não é fácil. E nós temos outras bases de dados. Hoje tem indicadores específicos do município, né? Então, quando a gente fala que... então, tem o desafio da busca desses indicadores, do acesso, né, a essas bases, e essas bases, muitas vezes, elas são bases... A gente tem, acho que no Brasil, né, a gente já tem essa cultura da dificuldade de ter acesso. Primeiro, quando você repara que o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Então, só aí você tem um gap aí gigantesco, né? Agora a gente vai para 11 anos, né? Porque só Exato. Então, você tem essas dificuldades, você enfrenta essas dificuldades. Por outro lado, você tem também que prever ali, acho que é importante que o município, ele entenda ali qual que é, primeiro, a vocação do município, né? E aí eu vou falar de Recife. Recife é um município litorâneo, né? Então, é importante...
Sim. Estão pedindo para você baixar um pouquinho só a câmera, porque os comentários estão na tua frente, eu só vi agora. Se tiver como você virar um pouquinho o celular mais, só pronto, assim, tá perfeito. É que ele tá encostado na tela do computador. Eu sei como é, tô aqui no arranjadinho também. Melhorou? Pronto, melhorou. Então, o município de Recife, a cidade de Recife, é um município litorâneo. Então, é evidente que tem características diferentes de outros municípios, né? Então, a gente tem indicadores específicos para municípios litorâneos. Então, a questão da balneabilidade, a questão do turismo, né? Como isso impacta, né? Enfim, tem diversos ali indicadores que devem ser considerados. É evidente que, por exemplo, a base de indicadores do programa, a gente procurou identificar esses indicadores para associar aos 12 eixos temáticos e aos 17 ODS, de forma que a gente poderia dar uma mesma leitura para todos os diferentes municípios que existem, né, com diferentes características, seja municípios litorâneos, municípios da região amazônica, né, enfim, tem diversas características, né, municípios pequenos, médios e grandes, né, eu acho que é importante também, né, a gente destacar isso. Mas sempre com a ótica da capital, né? Mas tem os municípios pequenos com desafios gigantes aí também. Se a gente fala que Recife, que é uma capital importante do nosso país, ela já tem essa dificuldade, vocês imaginam os municípios pequenos, né? A gente hoje tem aproximadamente 73% dos municípios brasileiros são municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, né? Então, parte aí de uma qualificação, né, do quadro técnico, né, de como entender, né, o indicador, né, os indicadores como uma base para, primeiro, a leitura do território, né, eu acho que é importante destacar que é uma leitura do território, e acho também, eu gostaria de destacar a importância, além dessa questão das diferenças, né, de municípios, os desafios de acesso aos dados, o desafio de organizar, né, esses indicadores para dar maior transparência também para a população, porque o indicador, ele também, ele serve como uma ferramenta de controle social. Totalmente, né? Totalmente. Porque a população, ela vai ter a possibilidade de fazer o monitoramento com maior eficiência a partir do momento que ela tiver a informação, né? A informação... E, portanto, de se envolver nas instâncias de participação que estiverem estabelecidas na sua localidade para conseguir cobrar o que precisa ser feito, né? É uma cadeia isso. Eu monitoro para que eu cobre, eu continuo monitorando para que eu acompanhe e participe dessa tomada de decisão. Exatamente. Ela só vai se sentir... A gente sempre fala na questão do pertencimento à cidade, no direito à cidade. Então, a população, ela só vai se enxergar dentro desse processo, né, a partir do momento que ela tiver acesso a essas informações, né, que partem do princípio aí que são os indicadores ali. E o indicador também, ele aponta e auxilia, né, a gestão pública na tomada de uma decisão e de metas quantitativas e qualitativas para os 4 anos de gestão. Né? Então, ou para além, né? Como é uma proposta do Recife 500 anos, que a ideia aqui é a gente conseguir estabelecer o acompanhamento das metas até 2037, das que foram estabelecidas até 2037, mas as ferramentas ainda são complicadas para fazer isso. Então, exato. O que você falou. E uma questão é o seguinte, a plataforma, por exemplo, do Programa Cidades Sustentáveis, né, e você citou no início o City Nova, né, que nós estamos nesse projeto aí desde 2015, iniciamos a execução do projeto em 2018, né, o City Nova, que é realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem a gestão aqui do PNUMA, né, aqui no Brasil, tem os demais parceiros, né, SEMA, o DF e o CGE,
A ideia é ampliar a nossa plataforma justamente para a gente trazer mais conteúdos, ferramentas e funcionalidades para apoiar a cidade nesse sentido. Então, e também da maior transparência. Então, as cidades signatárias, elas têm os conteúdos, as ferramentas já numa plataforma e que podem dar transparência também a esses indicadores para a população. Uma outra questão que eu queria destacar, Isa, que acho que é importante a gente considerar quando a gente fala numa gestão pública baseada em evidências, a gente fala, a evidência, ela seria o indicador nacional, ó, enfim, considerando as diversas bases, mas a gente entende também, são duas questões que eu queria trazer aqui para uma reflexão. Primeiro, a escuta à população, né? O indicador por si só, ele não... Você tem que ter uma escuta com a população. Exatamente. Então, a importância de uma pesquisa de percepção com a população, que é a população que está ali, vivendo dia a dia, né? E está sentindo ali as reais necessidades. Então, isso eu destaco que é bem importante, né? Então, fazer uma combinação, né, desses fatores. O indicador por si só pode errar muito, né? Isso é, exatamente. Contraditório. Exatamente. E aí eu vou te dar um exemplo, né? Quando você fala na questão dos indicadores, né? A gente está falando de Recife, eu moro em São Paulo, mas... por conta do programa, eu conheço, né, viajo o Brasil todo, conheço experiências em várias cidades e tal. Mas a gente, considerando que eu moro em São Paulo, vocês aí em Recife e tal, a gente está falando de duas capitais importantes. Quando você tem um indicador e você regionaliza esse indicador, você tem um outro resultado, né? E essa é uma questão importante que a gente traz, e inclusive... incluímos na carta compromisso, né, do programa Cidades Sustentáveis para essas eleições, né, que a gente está em plena campanha de mobilização e sensibilização com os candidatos e candidatas. Eu quero falar um pouco sobre isso de forma mais aprofundada depois. Sim, e é exatamente a questão da importância de fazer um mapa da desigualdade. O que significa isso? É você ter um determinado indicador e você fazer uma análise daquele indicador de forma regionalizada. Ou seja, evidente que a gente tem diferentes formas, né, de organização administrativa nas cidades, né? São Paulo a gente tem 96 distritos, 32 prefeituras regionais, Recife deve ter outro tipo de organização. 6 regiões políticas administrativas, mas é concentrado. Então, quando você pega um indicador e você regionaliza para fazer análise daquele dado, né, você tem um outro resultado. E é aí que vai evidenciar e vai as desigualdades no mesmo território. Então, eu falo, a gente já tem essa metodologia que a gente faz, que é a diferença, o desigualtômetro, que é a diferença do melhor indicador para o pior indicador da cidade. Então, quando você faz essa análise, você tem resultados ali que são resultados chocantes. Então, só para vocês terem uma ideia, tem um indicador que é a idade média ao morrer. Talvez eu fale o dado um pouquinho, né, não me recordo de cabeça, mas só para vocês terem uma base, no último mapa da desigualdade que nós fizemos em São Paulo, né, é uma metodologia que nós criamos já há muitos anos, a gente tem uma série histórica, né, o último mapa que foi no final do ano passado, a gente vai lançar inclusive agora o mapa atualizado no dia 29 de outubro, esse indicador idade média ao morrer apontou o seguinte, nós tínhamos na cidade de Tiradentes a idade média ao morrer 57 anos e cidade de Tiradentes é uma região que fica na periferia da Zona Leste de São Paulo.
E a idade média ao morrer em Moema, que é um bairro nobre de São Paulo, na zona sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas, 80 e poucos anos. Nossa. Então, e se você aplica ainda recortes raciais, principalmente em cima disso, você tem uma leitura específica da cidade e um problema muito grande para ser resolvido, que enquanto a gente não está olhando para isso, vai passando, né? Vai sendo empurrado com a barriga. Exatamente. Então, o que isso significa? Aí você tem uma leitura aí que você pode desdobrar em várias questões, a falta de saneamento, o acesso à saúde, né? Então, tem uma série... A educação tem uma série de fatores aí, né? Então, eu destaco isso também, e o mapa, ele é elaborado a partir dos indicadores oficiais, né? Então, eu acho que é importante também a gente pensar também essa forma de você, né, entender o território de uma forma mais sistêmica, olhar para as diferentes áreas da cidade, né? A gente está falando, você falou na questão racial, e eu falo também na questão de gênero, né? Então, você precisa ter esse olhar, né, mais cuidadoso também do indicador. Não é apenas você olhar aquele indicador nacional. Exatamente. Que pode estar massa, né? Exatamente. Mas o indicador da cidade está massa. Mas a hora que você olha a cidade... Foi um excelente exemplo que você deu, porque ele traz muito... A gente sempre fala sobre a questão transdisciplinar, né? Da gente ter um planejamento integrado que considera várias áreas. E às vezes eu sinto que existe uma dificuldade no entendimento do que isso quer dizer. Eu vou aproveitar o seu exemplo para falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de um indicador como esse, que representa a vida, no final das contas, a gente está falando de uma cadeia de problemas, como o Zuleika comentou, problemas de saúde, problemas de acesso à educação, problemas de infraestrutura, como saneamento. Habitação, né? De habitação, a qualidade da moradia, onde é que essa habitação está localizada, por que é que aquelas pessoas estão ali. Então, são problemas que parecem temáticos, habitação, saúde, educação, mas que eles, na verdade, representam uma questão sistemática e um cenário que precisa ser tratado também sistematicamente. Então, sempre que a gente estiver aqui falando do Recife 500 anos e falando sobre planejamento integrado, é muito nessa perspectiva. Por exemplo, eu não resolvo segurança pública com repressão. Não é a ferramenta. A repressão, a instituição, ela está ali por um motivo, mas eu preciso resolver questões de educação, eu preciso resolver questões até de lazer, porque eu muitas vezes privo essa população disso, áreas da cidade que eu não tenho territórios de lazer, e aí, né? Onde é que se cai? Enfim, são problemas sistemáticos. Então, achei um ótimo exemplo para falar sobre isso, Zu. O planejamento integrado, ele precisa olhar para todos os lados, e é essa perspectiva que o Plano Recife 500 anos tenta trazer, né? Exatamente. Não, eu acho que a gente tem, claro, uma conexão aí, eu acho que tanto o programa, né? O Recife 500 anos, ele é um plano de médio e longo prazo, né? Isso. O programa, ele está com um olhar mais durante o período da gestão, né? Porque, de alguma forma, a gente tem que começar. E a gente tem a responsabilidade de também estimular para que essa gestão pública ela entenda, primeiro, né, que a gente está falando numa gestão baseada em indicadores, metas, né, e eu falo metas quantitativas e qualitativas, né, eu reforço sempre, mas também que a participação social ela é fundamental nesse processo. Né? Porque você não... Hoje, uma gestão pública moderna, eficiente, passa pelos processos participativos. Né? A tomada de decisão ela não é só da gestão pública, né? Ela envolve a sociedade, precisa envolver a sociedade para ser, de fato, democrática, efetiva. Exatamente. A gente está caminhando para os 10 minutos finais aí da nossa live. Eu queria falar um pouco sobre esse desafio de agora, que é o desafio da mudança de gestão. Deixa eu só fazer um adendo antes. Gente, eu esqueci de avisar que vocês podem fazer perguntas. A gente está respondendo as perguntas nas quintas e sextas-feiras nos stories do Recife 500 anos, para a live não ficar muito longa.
Mas, por favor, mandem, tem a equipe de comunicação tirando prints aí, e aí a gente vai respondendo com calma depois. Então, só voltando, a gente está vivendo esse momento extra desafiador, que é a mudança de gestões municipais, ainda mais no contexto de pandemia, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que o programa está atuando. Você já tem essa cultura de envolver os candidatos na mudança, né, de gestão, mas como é que está sendo essa atuação esse ano? Porque esse é um grandíssimo desafio aqui para a gente e para todas as cidades, para todos os municípios, com certeza. Mas na própria perspectiva do Recife 500 anos, de manter essa estratégia como uma estratégia que vai ser abraçada pela próxima gestão, independente de qual seja. E aí, queria falar um pouquinho sobre esse desafio e como é que vocês estão buscando vencê-lo. Sim, bom, acho que essa questão, acho que você, né, já na tua fala colocou, né, um ano bem desafiador, né, eu acho que a pandemia, ela mexeu não só com a vida das pessoas no geral, mas também com a gestão pública, né? Então, a gente acabamos de lançar uma pesquisa junto com o IBOP, né, em parceria aí com o City Nova e Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios, justamente para a gente entender quais foram os impactos, né, da pandemia na gestão pública, e foram muitos, né? Claro que sempre, né, o gestor, ele sempre tende a falar mais, obviamente, da questão do impacto econômico, e a gente não pode desconsiderar também, mas teve impacto na vida das pessoas, né, enfim, acho que teve ali, só para vocês saberem, assim, a última pergunta, e era uma pesquisa direcionada para o gestor, né, o prefeito ou a prefeita, ou eles indicariam alguém para responder, né? Então, não foi só questões relacionadas ao tema de saúde, né, mobilidade urbana e tal, mas 89% das cidades, das prefeituras, né, falaram que as desigualdades aumentaram. E, de fato, aumentaram, né? Elas foram colocadas em xeque, né? Que elas estavam ali, foram levadas ao extremo e mostradas. Exato. Então, elas foram... A desigualdade foi escancarada, né? Então, claro que a gente já tem conhecimento, né, das enormes desigualdades no Brasil, né? Mas, então, a gente tem desafios muito grandes, né? E falar em pós-pandemia, o pós-pandemia é amanhã, é depois da manhã, né? Então, não dá para falar que vai ter, olha, hoje acabou, então amanhã já é o pós-pandemia. Vira a chave. Vamos virar a chave. Não, a gente tem que entender que isso é um período, vai ser um período muito longo ainda, né? Não é só a vacina, né? Que vai, obviamente, a vacina vai nos ajudar, né, nessa prevenção e tal, mas tem outras questões que devem ser consideradas. Talvez priorizadas, né? Exato. Que não estavam na agenda e precisam ser priorizadas. Exato. E, por outro lado, é um ano desafiador, porque o período eleitoral aí é um período curtíssimo. Nós, enquanto programa Cidades Sustentáveis, defendemos muito que, mesmo com a pandemia, o processo, né, uma eleição, ela fosse mantida. Por quê? Porque a gente tem que resguardar a nossa democracia, né? Na Constituição consta ali que o período de mandato é no máximo de 2 mandatos, né? E caso fosse aprovado algumas propostas que estavam ocorrendo no Congresso, havia, inclusive, possibilidade de jogar para 2022 com a eleição presidencial. Isso significa que a maioria dos prefeitos e prefeitas que estão em mandato hoje, no segundo mandato, poderiam entrar no terceiro mandato. A democracia não prevê alternância de poder, né? Então, nós defendemos muito, obviamente, com todos os cuidados sanitários, né? E já há, né? A gente participou muito desses processos de discussão, inclusive com o ministro Barroso, antes dele assumir o Supremo Tribunal Eleitoral. Então, a gente está nesse desafio, né? Lançamos uma campanha em setembro, que é uma campanha Siga em Frente,
lado a lado, sempre em frente, que é uma campanha de sensibilização e mobilização junto às candidaturas, né, ao executivo, que para nós é uma prioridade, né, é o executivo, mas também entendendo a importância do legislativo, há uma carta compromisso também para o legislativo, né, para os candidatos e candidatas ao legislativo. E estamos aí com a ferramenta da carta compromisso, né, Zu? Acho que é legal de falar. É uma carta compromisso, né? Essa campanha que eu falei, nós atualizamos a carta compromisso. Essa carta compromisso, ela prevê um dos principais compromissos, é exatamente o que nós falamos anteriormente, é o diagnóstico do município a partir do conjunto de indicadores. Então, a gente tem 260, considerando, né, os municípios pequenos, médios e grandes, cada grupo, né, dessa faixa populacional tem um mínimo para escolher desses 260 para fazer o diagnóstico, e a partir do diagnóstico estabelecer um plano de metas para os 4 anos de gestão. E esse plano de metas, ele deve ser elaborado de forma participativa, né? Esse é um dos compromissos. Nós temos o compromisso com a elaboração do mapa da desigualdade esse ano, que esse é um compromisso novo. Um compromisso com a utilização das ferramentas e conteúdos da plataforma do programa e do Observatório de Inovação para a Cidade Sustentável, que é uma iniciativa do nosso parceiro do CGE no âmbito do CIT-Nova. Compromisso com a criação de uma comissão municipal para os ODS e para o plano de metas, e que essa comissão seja paritária, com a participação da sociedade civil, para que ela acompanhe os avanços ou não das metas, né? Então, como o plano de metas também deve compor com os 17 ODS e 12 eixos, seria uma comissão única paritária. Pode perguntar, Isa. Não, essa comissão é a governança que o programa consegue estabelecer nos municípios, não é isso? Está propondo para os municípios, né? E o pacto, né, de prefeitos, o pacto de prefeitos de energia e clima, né, que é uma parceria nossa com o INPLAY. Temos também combate à corrupção, a regulamentação da lei de acesso à informação, né, que depende dos municípios. Enfim, tem os compromissos, está no site de Cidades Sustentáveis, né, cidadessustentáveis.org.br, a gente tem uma página especial sobre eleições. Mas eu queria destacar também que, nesse momento, a gente está também dependendo muito, obviamente, sempre dependemos, não na dependência, mas que é importante a gente ter a parceria de organizações de sociedade civil, de entidades municipalistas, né, para que a gente consiga dar escala também a essa campanha, né, disseminar, né, em todas as cidades, no país, enfim. Uhum. Nesse sentido, a gente está também numa parceria com a Ares, né, para organizar os encontros com os candidatos aí de Recife, para levar o compromisso do Recife 500 anos e o compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, né? E assim a gente tem feito. Aí no estado, fechamos agora recentemente uma parceria com a MUP, que é a Associação de Municípios, a Associação Municipalista de Pernambuco, né, que reúne os 494 municípios do estado, para a gente tentar também dar escala aí no estado, para levar essa carta compromisso para os candidatos em todas as cidades, né? Nós participamos, inclusive, de alguns encontros com eles, justamente que era uma formação com as candidatas mulheres ao legislativo do estado, né? E temos feito também essas parcerias com outras organizações, né? Então, a gente está nesse desafio aí de disseminar, né, e buscar a adesão desses candidatos. E, por fim, desculpa, Isa, só para não esquecer, a questão do monitoramento, né? Na atual plataforma, a gente está desenvolvendo, inclusive, mecanismos para que a gente consiga também ter um monitoramento mais efetivo. Então, a gente está desenvolvendo um painel de monitoramento das metas, que vai estar incluído na plataforma. Então, cada prefeitura tem que subir o diagnóstico do município, o plano de metas,
né, para que a população tenha naquela plataforma, cada cidade tem uma página na plataforma do programa, eles vão ter acesso a essas informações e com essas informações eles vão ter uma capacidade maior de uma incidência, né, no território. Isso é muito alinhado com a proposta do framework de indicadores, né? A gente tem essa iniciativa dentro do City Nova também, que é estabelecer uma plataforma de monitoramento dos indicadores para a gente acompanhar as metas do plano. Eu acho que são plataformas que vão conversar bastante. A ideia, inclusive, é que a gente chegue nesse nível de sinergia, né? Entre plataformas que estão sendo estabelecidas. Porque tem isso também. A gente tá nesse momento de ter certeza de que é necessário monitorar, de que é necessário ter uma gestão baseada em evidências, e aí surgem várias iniciativas, e a gente tem que ter o cuidado de não fazer que sejam iniciativas separadas, porque senão a gente fica sem uma ferramenta eficaz, de fato. Então, isso é algo que a gente tem tido muita atenção, tanto no City Nova e na Ares, quanto eu sei que vocês no programa têm também, nossa parceria com o Observatório também, que é da gente integrar o máximo possível essas plataformas para permitir que o cidadão tenha uma leitura quase que universal, né? Assim, necessária para que ele acompanhe. Exato. É bem importante isso. E por fim, só para falar o seguinte, a gente está agora nesse momento também, né, além dos novos módulos da plataforma, né, que a gente está desenvolvendo e devemos concluir em dezembro desse ano, que é Planejamento Urbano Integrado, que esse eu já deixo o convite aqui, dia 30 de outubro, 9h30 da manhã, nós vamos lançar o guia de Planejamento Urbano Integrado e o módulo de Planejamento Urbano Integrado, né, na plataforma do Programa Cidades Sustentáveis. Então, a gente vai transmitir pelas redes sociais do Programa Cidades Sustentáveis o módulo de participação social, justamente para aproximar mais a gestão pública da sociedade, né? Então, a gente está também com um conteúdo novo, propondo às cidades para estabelecerem uma política municipal de participação social e um sistema municipal de participação social, a colaboração acadêmica, a colaboração do setor privado, enfim, são inúmeros módulos que a gente deve lançar esse ano para o início da próxima gestão. E, além disso, para finalizar, estamos desenvolvendo um índice, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Nós firmamos uma parceria com a SDSN, que é uma organização internacional ligada às Nações Unidas, para desenvolver o índice, para acompanhar o avanço da Agenda 2030 nos municípios brasileiros, até 2030. Esse índice vai ser incorporado também à plataforma e vai gerar um relatório voluntário local para que os municípios prestem contas às Nações Unidas sobre a implementação da Agenda 2030 nas cidades brasileiras. Isso. Então, mais uma parceria que a gente vai querer estabelecer, porque estamos aí tentando trazer o mapa da desigualdade, né, para Recife. É importante falar sobre isso também. A gente está trabalhando nessa possibilidade e participar do índice também. Para a gente seria essencial. Legal. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Isa. Nossa, feliz demais. Eu espero que bom. A live só de mulheres hoje, a primeira live só de mulheres de Recife 500 anos. Vamos fazer mais vezes, gosto. Gente, era esse o tema de hoje. Eu agradeço muito a participação de Zu. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar por direct também depois, que a gente vai responder. E toda quarta-feira às 5 horas a gente está aqui falando sobre algum dos caminhos estratégicos do Recife 500 anos para tornar os temas, né, mais acessíveis para todo mundo, assim, para a gente realmente abraçar o plano e as metas e ter uma continuidade, uma sustentabilidade, para ser muito justa com a palavra, na nossa gestão também, tá? Eu acho que é isso. Obrigada, meu bem. Obrigada, Isa. Obrigada a todos e todas aí que estão acompanhando. Eu também estou à disposição. Se vocês tiverem alguma questão que podem encaminhar para a Ares, que a Ares me encaminha, eu respondo, enfim. E convido vocês para também conhecerem mais do programa, né, acessando o site cidadessustentáveis.org.br. Isso. Eu ia falar sobre isso. Sigam as redes também do programa. Obrigada, pessoal. Um beijo, Zu.
Obrigada. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau. Obrigada.